Boa noite. Romanos 3,17. E desconheceram o caminho da paz. Só esta frase aí. E desconheceram o caminho da paz. Vamos orar? Que a tua palavra, mais uma vez, poderosa palavra, digna de aceitação, seja abraçada com prazer por todos quantos vão ouvir. E para mim, Pai de amor, para pregar, eu preciso do Senhor. Para a glória tua, em nome de Cristo. Amém. Muito bem. Pode sentar. Eu estou terminando, irmãos, já esta série de mensagens que eu estou pregando aqui faz alguns domingos, né? É sobre o resultado, é o que Paulo dá aqui, nesse capítulo 3, do versículo 9 até o 18. Eu chamo, e nós os pastores, teólogos, chamamos de depravação total. Tá? Que término, que fantástico, irmãos. Eu posso falar para os irmãos garantidamente que eu não dei nem um pouquinho do que poderia ser dado aqui. Outros pastores fariam muito melhor do que eu, tá, irmãos? Eu estou dando aquilo que eu posso dar. Tá? Eu tenho gastado muito tempo em Romanos. É uma das cartas que eu mais amo, porque Romanos poderia até mudar o nome, o Evangelho. É esse Evangelho que deve ser pregado. Eu garanto para os irmãos que na bendita providência de Deus, se eu voltar aqui, eu consigo mais coisas para falar a respeito disto. É pela graça de Deus. A gente não pode fazer isso naturalmente, né? Mas eu quero chegar aqui, irmãos, a conclusão vai ser no versículo 18. Os irmãos estão vendo? Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Essa é a conclusão que eu vou dar daqui a 15 dias, porque eu não vou ter o Gessé Virgínia aqui domingo que vem, para gravar para nós. Então, eu vou dar domingo que vem uma mensagem diferente, aqui não acompanhando, para daqui a 15 dias tornar a gravar e encerrar esta série de mensagens. Tá? Hoje eu quero falar sobre o viver sem paz do ímpio. Olha, queridos irmãos, o texto está dizendo que os ímpios, que os homens no pecado, desconheceram o caminho da paz. E sabe, irmãos, aqui nós estamos vendo os resultados drásticos do pecado. E um deles é falta de paz. Olha, irmãos, se tem uma coisa que Satanás está usando ultimamente para, sabe, dar aquela tranquilidade aos homens, é a palavra paz. Ela ensina ou errada. Se eu ver algum irmão falando graça e paz, para mim, tudo bem. É o modo dele saudar? Tudo bem. Eu quero perguntar apenas, ele entende o que é isso? Ele entende o que é paz? Ele entende o que é graça? Alguns falam a paz do Senhor. Também eu quero saber o que é que ele entende da paz do Senhor. Porque a Bíblia, irmãos, ela deslancha em falar sobre esse assunto. Tá? Uma das características da paz, que é muito falada hoje, a função dessa paz é para evitar guerra. Tá? Paz. Não me fale em assuntos contenciosos. Tá? Não falo de doutrina, não. Paz. Mas notem, queridos, sem querer condenar isto, eu quero falar para os irmãos
que um dos resultados mais terríveis no coração do homem é a ausência de paz. Tá? Vamos lá. Milhares de homens e mulheres, ainda no pecado, eles desconhecem o caminho da paz desde o nascimento até a morte. Notem, nem está falando da paz em si, está falando do caminho da paz. É o modo de andar. Tá? Vamos adiante aqui na introdução, irmãos. O mundo pode produzir paz? Pode. A paz que os homens tanto querem, e eles gozam de todo tipo de paz que produz neles uma certa satisfação por esta vida aqui. Nunca houve um tempo quando os homens mais estão querendo paz. Sabe por quê? Quanto mais multiplica o pecado, mas eles querem falar com a boca, pronunciar, gritar e pedir paz. Mas, irmãos, o problema não é por fora. O problema é por dentro. O pecado nunca traz uma bandeira de paz. O pecado traz guerra, conflito, tristeza, morte, dor, separação. O pecado não traz paz, só traz essas coisas. E, queridos, vocês podem ver os ímpios cantando, pulando e saltitando de felicidade. Por quê? Veja o que é que os ímpios podem conseguir de paz aqui no mundo. Eu vou mostrar então para os irmãos. A minha mensagem, os irmãos já percebem, é mais temática do que expositiva, ou textual, né? Tem várias manifestações de paz na Bíblia. Eu vou tratar de algumas delas aqui. Primeiro, tem a paz do pecado. Incrível. Mas o pecado gera paz? Gera. Por quê? O pecado está dizendo, venha. Eu tenho algo melhor para você. Os irmãos perceberam? Quando alguém vem na igreja e vem ouvir a palavra de Deus, o pecado está dizendo, você não vai ter paz aí. Eu tenho uma paz melhor. É melhor você ficar em casa. Olha o conselho do pecado. Fica em casa. Vai passear. Tem um amigo. Tá? Por quê? O pecado está dizendo, eu tenho algo melhor para você. E o pecado diz, eu trago satisfação e prazer para você. É a oferta do pecado. Se os irmãos olharem aquela história do peregrino sonho que João Bunyan teve, quando eles chegaram no mundo, na cidade dos prazeres, você vê uma alegria no mundo. Você vê um sorrisão, bem-vindo. Tá? Por quê? O mundo quer construir um sistema de paz. Se vocês porventura chegassem em Sodoma e Gomorra, o mundo, os habitantes, ofereceriam ali um bem-vindo e uma paz. Aqui tem tudo para vocês. Mas é a paz do pecado. Segundo lugar, tem a paz com o pecado. Agora veja a diferença. Eu falei a paz que o pecado oferece. Agora vamos ver a paz com o pecado. Esta é a paz que faz os homens curtirem a vida. Há um prazer e uma pacificação no pecado.
Porque o pecado faz você sentir-se bem. Depois de aproveitar da mulher de Urias, Davi sentiu uma certa paz. Quando Aminon fez o que fez com a irmã dele, a meia-irmã dele, ele sentiu um gozo da paz. Está vendo? O que é isso, irmãos? O pecado, ele cerca a pessoa, um tipo de uma parede de proteção. Ninguém está vendo. O próprio fato que o pecado cerca a pessoa dá ou transmite essa ideia de que a pessoa pode ficar tranquila. Ninguém viu, ninguém está vendo, ninguém está odiando o seu pecado. Está vendo? O cerco que o pecado dá é igual um câncer, irmãos. Eu soube hoje que minha irmã, lá numa cidade chamada São Pedro, ela está com câncer no pulmão. Não estava sentindo nada. A minha sobrinha a levou para o médico. E o médico olhou, examinou, mandou de volta para casa. Não tem mais jeito. O que o câncer faz? Dá uma impressão de que não tem nada, está tudo bem. O pecado é assim, queridos. Ele transmite essa ideia de que ninguém está lhe odiando. Ninguém está vendo o que você fez. Está vendo? É chamada a paz do pecado. Só que é extremamente perigosa. Vamos para o terceiro subponto aqui. Ter a paz do mundo. Nota que eu falei a paz do mundo. Essa paz é o convite do mundo aos homens, oferecendo uma tranquilidade. É um convite a participar. Venha. Venha para os nossos banquetes. Aqui tem tudo. Você quer construir família? Tem aqui. Você quer dinheiro? Tem aqui. Você quer sorte? Tem aqui. Você quer prazeres? Tem aqui. É o nosso mundo. O mundo é uma construção feita pelos homens para declarar a Deus que o mundo é melhor do que o céu. Está vendo? Enquanto a Bíblia aponta a igreja, a cidade do céu, lá no monte, o mundo é apontado na Bíblia como vale. É no vale que os homens se sentem bem. Então, da mesma maneira que o céu e Cristo oferecem conforto, paz e alegria, a Bíblia descreve o céu numa linguagem que eu posso entender, que o céu é um lugar de riquezas maravilhosas, cidade celeste onde não entrará nada, a não ser gozo e alegria e paz, nunca mais vai ter dor, tristeza, morte, coisas desse tipo. O pecado. O mundo diz, pode chegar. O mundo ignora os terrores. A placa dela, a placa do mundo, digo, está escrito, aqui é melhor. Aqui nós amamos. Aqui você é feliz. Essa é chamada paz do mundo. E esta organização atrai. Os irmãos vão perceber que há dentro do ímpio um interesse muito grande, profundo, incrível, para correr para o mundo e dizer, eu quero ganhar a vida. Os irmãos podem perceber no mundano, ele tem sonho e ele luta para alcançar o que ele quer. Em si não é errado, mas é o pensamento do mundo. Olhe a vida de Jacó e de Esaú. Os irmãos vão ver que é um homem que não tinha sonhos. Jacó vivia de planos,
de como passar na frente do outro, de como aproveitar mais as coisas daqui. Ele era assim. Esaú não. Esaú tinha sonhos. Ele queria construir uma família grande e depois formar uma nação. Naquele tempo era um sonho. Eles estavam enchendo o mundo de nações naquele tempo. Os edomitas, os moabitas. Eles estavam construindo o mundo. E Esaú queria formar sua nação. Ele teve esse conceito desde pequeno. O que era aquilo? É o sonho de um mundo. É isso que eu quero. E ele fez. Por anos e anos e anos, centenas de anos, os edomitas cresceram e formaram uma nação poderosa. Mas é o mundo. Foi destruído. Uma outra coisa, irmãos, que o mundo oferece para promover paz é vamos dizer assim, um tipo de uma disputa com Deus. Deus tem isso? Nós temos. Por exemplo, os gregos. Da Grécia saíram tantos e tantos filósofos que os homens hoje costumam traçar a vida em cima dessas filosofias. Sócrates, Platão, Aristóteles e grandes nomes, grandes figuras da história grega, né, que vieram para o mundo. Trouxeram, você entra na escola, você vai estudar, você vai ver esses elementos. É uma tentativa de dizer o mundo tem uma resposta. Mas é a opinião particular de cada um. Não é da divindade, não é de Deus. Então, quando um filósofo pensa assim, o outro já pensa diferente. Ninguém chega a uma conclusão no mundo. Mas é a luta do mundo para dizer, nós temos paz. Um outro detalhe, queridos, é que o mundo é organizado. Inclusive a palavra mundo, cosmos, vem da palavra de onde vem a palavra cosmético, sempre trata de organização, né? E o mundo é organizado. Satanás não é desorganizado. Ele construiu o mundo dele com princípios, com uma certa estrutura, né? Por exemplo, vocês veem que Jesus fala a respeito de Sodoma, casavam, davam casamento, plantavam. Tem essa infraestrutura, por quê? Não por causa do diabo em si, mas porque a mão de Deus está aí. Tendo certa organização. Não mate, não roube, não faz isso. Mas soltou a mão de Deus, o mundo está dizendo, vem para cá. Nós temos paz. Veja o mundo esportivo, o mundo financeiro, o mundo político, o mundo religioso. O mundo luta, irmãos, para dizer, nós vamos trazer paz. Podem perceber que hoje é assim. Eles têm Olimpíadas, eles têm Copa do Mundo. É uma tentativa de unir as nações e dar as mãos. E, inclusive, na religião, com o sistema ecumênico. Está vendo? Paz do mundo. Está oferecendo. Um outro detalhe. O mundo tem 3 coisas que nós devemos lembrar. Aparecem lá no Salmo. O conselho dos ímpios, o caminho dos pecadores e a roda dos escarnecedores. Está vendo? Então o mundo tem seus conselheiros. É por isso que os pais crentes, devem evitar que seus filhos ouçam os conselhos dos ímpios. Tá? Quando o anticristo aparecer na face da terra, eu creio que a igreja não vai estar mais. Quando ele aparecer, quando ele surgir, tá? Todo mundo vê. Ele vai oferecer o quê? Paz. Você vê isso em Apocalipse. Um cavaleiro branco oferecendo paz, montado num cavalo branco. Isso é a paz que o mundo dá. Logo, quando você vê aquele pacotinho bonitinho, branquinho, quando abre é explosivo. Então, tem a paz do mundo, mas também tem a paz com o mundo. O que é isso? Essa é a paz que leva o homem a tomar o passo de ser sócio do mundo. Aí ele trabalha pelo mundo, aí ele constrói o mundo,
Você nota na vida de Abraão o que ele fez. Deus o colocou numa situação aparentemente difícil. Você vai rodear a terra. Você vai circular. Você vai pegar o trajeto, cercar a Palestina toda, que vai ser a terra da sua posteridade, dessa nação que eu vou construir. Mas ele habitava em tendas. Um homem rico. Tá? Por quê? Enquanto Ló e a família buscavam um conforto e uma vida melhor em Sodoma, estava Abraão andando de tenda em tenda, ficando um tempo aqui, outro tempo ali, e assim, sempre trabalhando, fazendo seus negócios, mas despedindo do mundo. O mundo tem a paz e convida você. O mundo não pode ser mundo sem o homem. Não tem jeito, irmãos. Satanás constrói o mundo com os filhos dele. Satanás constrói este mundo e torna mais belo com os homens. Então Satanás opera sim. Ele faz com que o mundo tenha tudo o que os homens querem. Tem uma religião para você frequentar? Tem. Tem um lugar onde você pode divertir? Tem. Tem esportes? Tem. Tem tudo, irmãos. Mas o mundo é cercado pelos poderes das trevas. Vamos para outro tipo de paz. Tem a paz do diabo. E essa paz traz um conforto e uma confiança cega naquele que é o príncipe deste mundo. O que é que nós podemos deduzir aqui? É a forma como que Satanás oferece a paz para as pessoas. Os irmãos lembram de Jeroboão? Quando o profeta chegou e falou que o altar ia destruir, e Deus destruiu o altar dele. E aquele rei perverso estendeu a mão, mandou prender o profeta, e a mão ficou paralisada, o braço ficou duro. Quando o profeta orou, ele diz o quê? Vem para minha casa, coma pão comigo, eu vou te dar o que você quer. Nota o convite diabólico para isso, irmãos. Veja o que Satanás faz. Olha como ele chegou para Cristo no deserto. Ele chegou, disse o quê? Ele pegou Jesus no momento mais difícil. Uma pessoa sem comida, sem água, por tanto tempo, 40 dias já. Era o final daquele período, dessa quarentena, né? Falando literalmente a quarentena. Ele pegou Jesus e levou lá, acima de tudo, nas alturas. Olha o mundo que eu tenho. Olha a Itália. Olha a Espanha. Olha Roma. Olha tudo. Olha a Grécia. Ele viu rapidamente. Falou, tudo isso eu te darei. É uma certa promessa de paz. Os irmãos percebem que é isso que o mundo quer? A pessoa quer sentar e sentir confortado com o mundo. Ele não quer pensar em um culto. Ele não quer pensar em Deus. Ele não quer pensar no pecado. O mundo já tem um conforto. E é dado por quem? Pelo príncipe deste mundo. Então, se ele é o príncipe deste mundo, ele vai oferecer o quê? O que o império dele dá. Uma ilustração, a Bíblia coloca o Egito como representando o mundo, o tipo do mundo, o Egito. O que aqueles hebreus faziam lá, irmãos? Trabalhando duramente, de manhã até a tarde, no sol, castigado, sofrendo ali, aquela população toda, martirizada por aquele poderoso faraó. Mas notem, queridos irmãos, tinha um momento de conforto. Tinha. É o que o mundo faz. Os irmãos veem isso quando o povo está no deserto. Lá nós tínhamos panelas com todo tipo de comida. E aqui no deserto nós só vemos esse pão infame. Só esse maná. Então notem que, não obstante eles serem escravos do pecado, eles estão sofrendo o pecado, mesmo assim o mundo tem a panela cheia de comida gostosa. O mundo é assim. O mundo tem seus
conceitos de paz. Senta aqui conosco, vamos sentar. Olha, queridos irmãos, o que Satanás fez com Israel, com o bezerro de ouro. Olha o que o diabo fez naquele momento. Os homens reuniram, todos eles, era o momento certo. Não estava ali o chato de Moisés, não estava a presença de Deus com eles. Vamos fazer um bezerro, vamos criar o nosso tipo de Deus, vamos dizer lá dentro, vamos declarar, Deus, esse é o nosso Deus que nos tirou. Então nós vamos criar um Deus que nos satisfaz. E agora? O que é que vamos fazer? Não tem mais escravidão, nós estamos livres, não tem um faraó mandando na vida da gente, então vamos pular, dançar, sentar, comer à vontade, pronto! Esse é o tipo de paz que o diabo dá. Pensa, irmãos, na religião mundana. Pense. Olha a divindade que os homens escolhem. Eu me lembro uma vez, eu fui levar meu carro numa oficina mecânica, faz muito tempo isso. Eu entrei e estava lá uma imagem da chamada Aparecida. Né? E embaixo tinha os dizeres tão imorais. Nota o que a religião do mundo faz. Promove uma divindade para trazer um conforto no pecado. Essa imagem aqui me protege. Eles criam ídolos e colocam o nome deles Deus ou o santo disso, o santo do conforto, o santo daquilo, o santo disso. Queridos irmãos, isso é o quê? É a paz que o mundo dá, que o diabo dá através do mundo. E eles têm feito isso hoje, até usando a Bíblia. O diabo é assim. Ele promove isso no mundo. Ele nunca vai falar também que foi Deus que fez alguma coisa por você. Sempre foi um santo aqui, outro santo ali. Vamos lá. E tem também a paz com o diabo. Essa paz que dá aos pecadores a certeza e confiança na mentira de que haverá sucesso adiante. Está vendo? A paz com o diabo. Ele convida você a ir com ele. Notem, irmãos, porque você vai ter um sucesso. Eu li a respeito de um homem que recebeu uma cura de um demônio. Tá? Depois aquilo voltou novamente. O pastor orou com ele. Ele foi curado definitivamente pelo poder de Deus. Satanás é assim. Aqueles profetas de Baal, eles conquistaram o coração da população de Samaria para crer no Deus deles, no Baal. E olha a festa que eles faziam, até que Elias chegou e pôs fim naquilo. Tudo. É um sistema diabólico, irmãos. Venha. Você quer ganhar dinheiro? Eu tenho uma loteria. Eu tenho a casa lotérica. Você quer ser feliz? Você não tem carro, você não tem dinheiro, você não tem prazeres, porque você não quer. Venha. O mundo está convidando. Só que o perigo é que a pessoa não percebe o que está por detrás daquilo. Qual o perigo que está por detrás daquilo? Há uma inconsequência no mundo. Quando os judeus pediram para matar Jesus, trocá-lo por um homicida como Barrabás, fizeram. Foram deitar em paz. Já matamos ele, já sepultamos aquele herege, por assim dizer. Mas quando os discípulos se levantaram e começaram a dizer que Jesus ressuscitou, o terror veio. Os irmãos perceberam? É a consequência do pecado. E eu tenho por último aqui,
neste ponto. A paz da morte. A morte tem paz? Tem. É a tranquilidade de que ela não está por perto. Todo mundo tem medo da morte. Mas há um poder nesta leoa faminta de declarar que ela não está perto. Vai ter mais tempo. Os irmãos, eu já falei para os irmãos, de Isaías 28. Sabe o que faziam os líderes de Jerusalém? Eles faziam no íntimo uma aliança com a morte e com o inferno. Vamos aproveitar o dia hoje. Nós não vamos morrer amanhã. Não. Nós vamos fazer um pacto. Morte, deixa para um pouco mais. Deixa a gente viver. O inferno, espera um pouco. Nós vamos aproveitar. Nós vamos querer viver a vida. Isaías 28, irmãos, fala sobre isso. Eles fazendo um pacto com a morte para ela não chegar. E com o além. Que coisa! É porque é a paz que a morte traz para as pessoas. Estão longe, não é a sua vez ainda. E tem a paz com a morte. A paz com a morte é quando ela chega. E ao invés de Cristo confortar, é a morte que chega confortando. Ela vem através de um falso profeta. Ela pode vir através até de um falso pastor. Ela pode chegar até através de quê? De um padre. Chega! E pode dizer, alguém com falso evangelho pode chegar como instrumento da morte para dizer, você quer aceitar Jesus agora? Que perigo. Transmite uma falsa paz para o ímpio. Olha que coisa. Os irmãos estão percebendo o que acontece? Tem milhares de pessoas que na hora da morte faz uma reza e a pessoa vem achando que está tudo bem. Vai em paz. Olha, queridos, quando a Bíblia diz não tem paz para o ímpio, não tem. É a paz com a morte. De que a pessoa morre tranquila. Vai em paz. Hoje eu vejo no Facebook. Descanse em paz. Escute. Como descansa em paz? Você está do lado de cá. Eu me lembro de várias pessoas que receberam um descanso de outros. Não foi Deus que deu. Não foi o Espírito de Deus. Não foi a alegria da cruz. Não foi a bênção de saber que morreu com Cristo e Cristo morreu por ele. É a morte dizendo, pode ficar tranquila. Mas ela é uma leoa que quando pega a alma, ela imediatamente lança no inferno. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu relógio. Agora eu quero falar sobre o caminho sem paz do ímpio. Porque o texto diz, eles desconheceram o caminho da paz. Eu já falei para os irmãos que o homem, ele já nasce trilhando um caminho tortuoso. Por quê? Não há paz com o ímpio no caminho dos ímpios, porque não há paz lá dentro. Ele está em guerra com Deus. Ele pode dizer que está em paz, mas olha o caminho dele. Você conhece o caminho do homem pela forma como ele anda. Olha o trajeto dele. Veja o trajeto de Judas. Ele andou com os discípulos? Andou. Viu milagres? Viu. Falou do reino? Falou. Mas o caminho dele era contrário. O caminho dele era tortuoso. Ele amava o dinheiro. Ele amava a riqueza. Ele lutou para aquilo.
lutou até o fim, até trair o Senhor e pegar aquele dinheiro, aquelas moedas de prata. É o caminho sem paz do ímpio. Ele não conhece. Outro detalhe, queridos. Ele quer estar certo no caminho dele, que Deus não está perto. Todo o caminho do ímpio é pela escuridão. Diz a Bíblia, ele não sabe onde tropeça. Por quê? Ele não quer luz no caminho. Ele não quer a luz que vem do Evangelho, porque ele quer continuar na escuridão. Ele diz, Deus não está aqui. Então está aquele homem no pensamento dizendo, Deus não está presente. Não estou vendo. É puro ateísmo isso, irmãos. Eu chamo de ateísmo prático. Diz o nécio no seu coração, não a Deus. É falado em 2 vezes nos Salmos. Não a Deus. É ele dizendo, Deus não está, não estou vendo. Cadê ele? Então não está no pensamento. E quando ele transita, não estou vendo Deus. Olha aquele homem indo trabalhar, ou indo para um bar, ou indo para um motel, ou indo para outro lugar, longe de Deus, ou ficando em sua casa, sem temor nenhum para vir na igreja, adorar a Deus. Não. Domingo de manhã, ele vai sair com o cão dele para levar o cachorro para andar, ou ele vai trabalhar no dia do Senhor, ou ele não está nem aí com os filhos, em conduzir os filhos no caminho de Deus. Por quê? O caminho é tortuoso. E quando o caminho é tortuoso, a pessoa não tem paz. Eu já preguei tanto sobre isso aqui, porque eu já preguei em igreja, onde pessoas que diziam que eram crentes, não tinham paz. Não tinha paz. Porque o Evangelho descobriu, rasgou o coração e mostrou que o caminho dele era torto. Tudo Satanás está fazendo hoje para dizer, você é evangélico, Deus está com você, Deus está te abençoando, a vida é maravilhosa. Esses dias eu estava caminhando lá perto da minha casa, e uma senhora que ia passando, eu perguntei sobre alguma coisa que ali ao redor, sobre o bairro. Aí, nós começamos a conversar. Ela estava vindo do mercado. Ela diz, agora eu frequento tal igreja. Eu sou a noiva de Cristo. Noiva de Cristo. Olha a ideia dessa senhora, irmãos. E aquilo deu uma paz para ela. Uma calma para ela. Que ela está sentindo bem no pecado. Essa é o pior veneno preparado pelo diabo, um verdadeiro estardalhaço do diabo na face da terra. Quando milhares de pessoas estão achando que a paz com Deus você faz. Você pode fazer, só erguer na mão na igreja, só dizer que tem fé, que tem Jesus no coração. Isso é coisa de falsos mestres. Isso é coisa de elementos perigosos. Foi assim que os profetas de Baal fizeram em Samaria. Desconhecer o caminho da paz. Por onde você anda, o que você fala, onde você está indo. Você tem o temor de Deus? Ó, queridos, enquanto os homens estão assim, quando a igreja cala, Satanás se projeta como Deus. Quando a igreja se ergue, Satanás se apresenta como leão. É assim, queridos. Quando a igreja cala, ele aparece travestido de anjo de luz. Quando a igreja ergue a voz, quando a pregação vem, aí ele aparece como leão. Terrível. Também, o caminho dos ímpios, sem paz, o caminho dele é descoberto cada momento. Quando Deus mexe com sua habitação terrena. O que é isso? Você quer conhecer o caminho sem paz do ímpio?
Deixa Deus tocar. Toca no filho, tirando. Toca na situação financeira. Toque no corpo dele. Para mostrar que ele é. O rei Jeorão foi muito bem. Matou os irmãos dele. Construiu o seu reinado de terror. E estava em paz. Até que aquilo que Elias falou veio sobre ele. Olha o que Deus fez. Trouxe um câncer no intestino. E aquilo durou 2 anos, com dores terríveis. Deus tirou a paz. O evangelho chega e pergunta: para onde irá a sua alma? Para onde irá a sua alma? E o ímpio não sabe. Ó, queridos, Deus toca no ímpio. O Salmo 73 diz: ele vai bem o ímpio. O caminho dele parece bonito. Ele tem tudo. Até que Deus coloca ele no caminho escorregadio. E ele tomba. Eu sempre citei a respeito do meu cunhado aqui. Ele morreu no pecado. Ele foi com mulheres. Até que ele, um dia, tombou para a morte. Desconheceram o caminho da paz. A vida vai bem, até que Deus toca. E Deus diz: deixa que o momento que eu vou tocar no ímpio. Deus dá corda para o ímpio, na vida da falsa paz deles, até que Deus puxa a corda. O caminho dele também é descoberto sem paz, quando aquilo que confia passa a mostrar que são seus reais inimigos. A confiança no homem, maldito o homem que confia no homem. Eu citei para os irmãos de uma mulher na Bahia, que depois de muitos anos o filho veio visitá-la. Ela ficou numa alegria, mas o próprio filho puxou um facão e acabou com a vida dela. Desconheceram o caminho da paz. Olha, mexe com a consciência do homem. Mexe. E você vai ver que quando abre o cenário, lá está cheio de armamentos terríveis. Ele quer apontar tudo contra Deus. E sai da frente, que ele quer matar os crentes. Deus não permite. Voltando aqui. O caminho é descoberto quando brilha a verdade do Evangelho. Eu posso falar, irmãos, eu falo no temor do Senhor. Não estão pregando o Evangelho hoje. Eu não estou dizendo que eu sou o único pregador. Eu sei das minhas falhas. Sei. Quantas vezes falhei. Eu tento procurar ser fiel ao meu Deus na entrega da mensagem. Tento ser. Mas eu vou dizer para os irmãos, eu vejo boa parte de pregadores hoje. São homens que pregam a Bíblia. Mas eles estão oferecendo um chá ou aspirina para o povo. Eles estão oferecendo autoajuda. É mais coisas psicológicas. Queridos, o homem tem que ser descoberto. E como faz isso? É falando de televisão? É falando de sexo? Não! Fala do Evangelho. O Evangelho descobre o homem. Que você é. E para onde você está indo? Descobre com a mensagem. Que eles ficam sem saber, me descobriram. Eles sabem, a Bíblia sabe quem sou eu. Quantas pessoas entraram aqui e fugiram, porque não queriam ser descobertas.
pensavam que se encobrir a vida deles numa igreja, ficar ali cantando e ouvindo uma oração, está tudo bem, levantando as mãos e dizendo aleluia, e dizendo que estão louvando. Não, deixe o evangelho descobrir quem é você. Deus também, eu vou ter que terminar esta parte por causa do meu tempo, e Deus também, Ele não permite que os pecadores fiquem por muito tempo em sua falsa paz. Eu até citei para os irmãos. Jerusalém dormindo, tranquilo, tudo bem, tudo ia funcionar posteriormente, na forma normal, todo mundo no sábado indo para sinagogas, dia após dia, cada um na sua responsabilidade, pastores indo cuidar das ovelhas, os sacerdotes no seu trabalho, os fariseus fazendo aquilo que eles gostavam de fazer com hipocrisia, até que o dia de Pentecoste acendeu. O Espírito desceu, e homens cheios do poder do Espírito vieram pregar que Cristo ressuscitou. Aquele que eles rejeitaram, que eles mataram, ele estava vivo. Maravilha. E olha, irmãos, sacudiu Jerusalém. Lembra? Quando o povo estava dormindo, Satanás estava como um cordeiro, como um anjo de luz. Mas quando os apóstolos levantaram, o leão devorador começou a se erguer, a cobra cascavel ergueu-se para picar os santos de Deus. E a perseguição começou. Cristo ressuscitou, descobriu a falsa paz dos ímpios. Olha, queridos, Deus não deixa por muito tempo. Meus queridos, eu estou orando faz tempo para Deus tirar a falsa paz que há em Ribeirão Preto e no Brasil. Eles todos estão falando e são evangélicos. Olha, estão unindo com a política. O evangelho separa. O evangelho fica de cá. A igreja se coloca no seu devido lugar, orando, orando, orando. Não é a tarefa da igreja entrar. A igreja tem que interceder. Escuta, queridos. Olha o que aconteceu lá em Jerusalém. 3.000 almas ouviram o evangelho pregado em Joel, capítulo 2, pelo apóstolo Pedro. E Pedro foi firme. Vocês mataram a Cristo. Pedro não amenizou a mensagem. Ele diz, vocês são culpados. Vocês mataram, crucificaram o Senhor da glória. E ele foi ressuscitado por Deus. Queridos, o que aquela mensagem fez? Mexeu com a consciência. Nós somos culpados. Olha que poder glorioso o evangelho teve ali. Deus tirou a falsa paz deles. Eles estavam todos tranquilos. Eles vieram para o dia de Pentecostes. Eles vieram para um culto religioso em Jerusalém. Mas ali estava um mensageiro, o simples Pedro, cheio do Espírito Santo, pregando. Vocês são culpados. Vocês derramaram o sangue de um justo e libertaram o homicida. Tirou a falsa paz. Nota o que o evangelho faz. O evangelho cava o coração e pega esse elemento pernicioso, esse descalabro do pecado, essa fera venenosa que se esconde no coração. Tirou tudo, trouxe a lume e aqueles homens caíram em si. O que é que nós fazemos? E houve uma conversão e abundância. Olha, irmãos, quando o evangelho vem e arranca mesmo a falsa paz, os homens se convertem. Ah, sim,
E agora é o andar correto. São homens de Deus, pregando, falando, comunicando, vindo à igreja. É desse tipo que o mundo precisa ver quando o evangelho vem. Lá estava Paulo, cheio, armado completamente até os dentes, para perseguir esse tal de Nazareno. Mas quando encontrou o Senhor da glória, que caiu por terra, Paulo viu quem ele era. Foram 3 dias. Morreu o velho Saulo e nasceu um novo homem, Paulo. E agora passa a servir a Cristo. É assim que Deus faz. Os homens não conhecem o caminho da paz. Não. Não põe flores nas mãos deles. Mostra a espada do Espírito para chegar e falar para eles para onde eles estão indo. O caminho da falsa paz termina onde? Termina no inferno. Escutem, a Bíblia diz em Provérbios 2 vezes: há caminho que ao homem parece direito. É a falsa paz. Falsa paz. Está tudo bem, não estou sentindo nada, Deus está comigo. Mas termina em caminho de morte. Ó que Deus fale aos corações para trazer pecadores ao arrependimento, crendo em Jesus para a sua salvação eterna.